Um, dois, três, podcast no ar, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Lucas, eu estou junto com a Larissa e o Taferna, começando mais um episódio aqui no podcast. Se é a tua primeira vez aqui no canal ou no Spotify, seja bem-vindo. Se tu já conhece o nosso canal, curte, comenta, compartilha com os amigos. Segue a gente também lá no Instagram, @123.podcast, por extenso. É isso aí. Hoje a gente está aqui, começando mais um episódio, né? E está recebendo com muito prazer a Paula Scherer, parece certo, né? Scherer. Paula Scherer. Então, obrigado por ter aceitado. A gente estava conversando um pouco antes ali. Obrigado por ter aceitado, por estar aqui com a gente. E seja bem-vinda, fica à vontade aí. Eu que agradeço o convite. Como eu disse, né? É muito bom poder estar aqui falando um pouquinho sobre psicologia, podendo bater um papo mesmo, vamos conversar. Show. Uhum. Bom, eu expliquei um pouco ali no começo como funciona, não tem um roteiro muito definido, mas assim, para a gente iniciar a conversa, assim, tu tá na área da psicologia, né? Como a gente comentou, né? E como que tu foi para esse lado, o que te motivou a começar a trabalhar com isso, assim, um pouco do teu começo, assim, pra galera também te conhecer um pouco melhor e tal. Bom, eu fui uma criança que foi ao psicólogo, então, assim, fui uma criança um pouquinho braba, tinha lá umas coisas me chamaram a atenção no colégio, e aí, bom, vai, então, conversar com um psicólogo, e assim, desde então foi uma experiência tão boa, assim, de poder entender melhor o que eu estava sentindo, mesmo ali como uma psicóloga infantil, brincando. E eu fui admirando muito, então, assim, na minha adolescência também fiz essa experiência de terapia e fui admirando, conhecendo profissionais muito legais. Então, assim, eu acho, assim, que quando eu tinha ali uns 12 ou 13 anos, pra mim já estava decidido, assim, eu vou fazer psicologia. Eu acho que eu vou me dar bem, assim, nesse negócio, acho que vai ser a minha área. E aí eu terminei o ensino médio e fiz vestibular para psicologia, já comecei, me formei bem novinha, com 22 anos, eu já era psicóloga. Uau, que legal. Quanto tempo tá atuando, então, agora? Tu já Vai fazer 9 anos agora em janeiro que eu tô atuando. Massa, que massa, que legal. Né? E, tipo, a gente... tu falou uma coisa, né? Essa época que eu acho que ainda a gente vive um pouco, que ainda essa questão de ir a um psicólogo, tipo, na adolescência era meio que como eu sou uma pessoa desregulada, eu preciso ir, né? Mas, tipo, nada a ver também, né? Não sei como que tu vê isso, como tu enxerga essa questão. Na época, interessante. Pra agora, né? Interessante isso que tu falou, assim, porque hoje isso é uma coisa, claro, né? É minha área, muito, muito comum. Mas quando eu fui para um psicólogo lá na adolescência, eu achei aquilo assim, eu não vou, o que querem falar comigo? O que eu vou falar lá? Eu não sou louca. Então, eu passei por isso que hoje, muitas vezes, a gente acaba ouvindo, né? Das pessoas de, não vou precisar disso, eu sei como resolver meus problemas. E na verdade, é uma oportunidade que as pessoas têm de se entender, porque não é fácil mesmo, né? De se entender. E acho que em adolescência é tão difícil também, em muitas situações, tem tanta coisa acontecendo. Que, bom, assim, acho que poder conversar com um psicólogo, fazer uma terapia, também é uma oportunidade de se entender melhor, né? Mas aí precisa se livrar um pouco desse preconceito que ainda rola. É recente, né? Na realidade, bem recente essa volta. Voltando um pouco no teu começo ali. Esse lance da psicologia, quando entra, tem as linhas de estudo, assim, né? Porque eu vi que tu mandou pra gente, tu também com infantil que chama? Não, né? Isso, tipo, todas as faixas etárias. Todas as faixas etárias, mas, tipo, tem linhas de estudo, tudo assim, que tu possa ir, como funciona? Linhas, a gente tem algumas linhas teóricas, muitas na verdade, tá? E aí o que eu comentei ali com vocês é que eu tô fazendo uma formação em terapia psicanalítica, que é a famosa psicanálise do Freud. Do Freud, entendi. E existem outras linhas lá, né? Cognitivo-comportamental, que é muito conhecida, humanista, e hoje tem outras nomenclaturas aí que surgiram. Então a gente entra na psicologia e tem mais um mundo ali dentro, né? Entendi. Então, assim, o psicólogo atua em muitos lugares. Não só no consultório, então assim, tem psicólogo em hospital, escola, empresas, lá o RH, tem isso e tem todos esses nichos e mais as linhas teóricas para quem decide ir para clínica. Entendi. Hoje tua área é clínica, então? É clínica, só clínica. Entendi. Não, porque tipo, às vezes se vê como uma grande forma, tipo, sei lá, medicina da vida. Daí, sei lá, mas tem o da mão, ou sei lá,
sei lá, tem na mão, tem na cabeça, tem do braço, tem áreas específicas que se pode ir, né? Que é uma coisa bem legal que tu falou, tipo assim, agora tu falando até, pô, tem na empresa, tem na assim, esporte, tem também. Então é interessante isso que tu falou. Mas atualmente então é na clínica enfim, atuando. Tu sempre atuou nessa parte clínica? Sempre. Desde estágios, assim, sempre foi pra clínica. Até dei uma aventurada no RH, porque a minha família tem empresa, mas assim, nada a ver comigo. É uma experiência interessante, eu acho extremamente importante, né? Ter uma área de recursos humanos, ter um psicólogo dentro de uma empresa. Sim. Mas o meu chão é a clínica. Mas, tipo, e daí, basicamente, a atuação é essa... Porque, assim, muito... E era aquilo que a gente tava falando. Muito se tem desse preconceito, assim, tem um psicólogo aqui, vai ver se a gente é louco dentro da empresa. Mas a atuação tem mais a ver com, tipo, conhecer o profissional. Não sei como é que funciona. Geralmente o psicólogo dentro das empresas vai ali, né, recrutar, fazer as entrevistas, fazer um acompanhamento, né? Então, entender como é que tá lá o clima organizacional. Então, assim, essa é uma área que eu já não chego tanto. Eu estudei um pouco isso, mas não é o meu chão. Sim. Mas é mais um tabu, assim, que fica, né? De, o psicólogo tá me analisando, ele tá pensando alguma coisa de mim. O que tu relaciona isso? Porque se é tão forte isso, né? O que tu... A questão da geração? Ou tu disse que é uma profissão nova, na verdade, também. A psicologia é uma profissão bem jovem, tá com uns 60 anos aí, por enquanto. Por agora, assim, então... Sim. É jovem e eu acho que muito pouco conhecida ainda. Acho que teve um boom até nos últimos anos, vou dizer assim, desde que eu me formei pra cá. As pessoas começaram a divulgar um pouco mais, falar um pouco mais. Os próprios psicólogos, né? Foi isso que eu te disse, assim, que bom poder estar aqui para falar de psicologia, desse trabalho, porque é um trabalho que acaba sendo solitário, as pessoas ficam muito fechadas no consultório ou lá dentro da sala do RH, né? E fica um pouco disso, assim, de que será que a psicóloga tá pensando de mim? Será que ela tá me analisando? Tem uma coisa que eu acho que as pessoas relacionam com místico, assim, e que não tem nada a ver com psicologia. Algo do tipo, não, ela vai sacar o que eu tô pensando só do jeito que eu me mexi. E não tem nada a ver. Tá lendo minha mente. Eu tô paradinho aqui, eu tô durinho, ó, não tô nem me mexendo. E assim, não tem nada a ver com isso, né? E aí o que a gente costuma responder é uma grande verdade, é que a gente não trabalha o tempo todo, então a gente não vai analisar o tempo todo, isso não é uma coisa automática, né? Olhar para uma pessoa e pensar, né? Mas o que tá passando ali? Isso é muito cansativo, na verdade. Sim. É uma técnica, né? Sim. Mas eu acho que tu perguntou, né, o que eu relaciono isso? Eu acho que as pessoas têm, assim, uma certa curiosidade de se entender, né, de se mostrar, de falar sobre sentimento. Isso é difícil também de mostrar. Então fica um pouco assim um tabu, né? Será que ela vai sacar aquele meu segredo lá que eu não quero que ninguém saiba? E não é assim, né, que funciona. Sim. Não, massa demais. Uma dúvida que eu fico, tipo, a profissão do psicólogo é tipo meio que, agora tentando atrelar um pouco não pouco conhecimento do exercício por parte do público. Não pode fazer propaganda, essas coisas não pode, né? Ou é tipo, sei lá, tem advogado que não pode fazer. Isso daí, assim, ó, Como que é esse, tipo assim... É um assunto muito delicado, tá? O que não pode, assim, tem algumas coisas pontuais que não pode. A gente tem uma questão de sigilo que é seríssima, né? Então, assim, usar um paciente como exemplo, né? Expor um paciente, isso jamais pode acontecer. Mas por muito tempo se entendeu que psicólogo bom era aquele que não tinha nem cartão, que ia no boca a boca, conseguia, né, trabalhar só de indicação. Mas é permitido, sim, né? Tipo, fazer marketing, assim, pegar e fazer... Entendi. É que eu não sei se é advogado, tem algumas determinadas profissões que eu acho que não pode fazer muito. Eu achei que psicólogo também era, né? Por isso que eu pensei na questão da divulgação. Não, mas que bom que dá que... E tem bastante pessoa fazendo. Agora, a gente tá conversando antes, né? É bom e é ruim, né? A questão do Instagram ali e outras redes que o pessoal tá divulgando, enfim. Eu acho que é uma forma das pessoas conhecerem o trabalho. Até tava brincando esses dias, aquelas dancinhas que a galera faz, né? Aí, tipo, tem uns negócios que é meio de psicólogo eu achei que não podia, na verdade, fazer isso, mas então pode. Mas eu não conhecia essas dancinhas, como é que é? Sei lá, não sei o que é sobre ansiedade, coisas que pode estar te causando ansiedade, aí vai lá e faz umas dancinhas pra mostrar. Isso é tranquilão. Pode, né? Porque eu entendo assim que isso é informação, e quando se trata de informação, de poder dizer pras pessoas, gente, isso aqui é um sintoma de ansiedade, isso é depressão... Tá, isso não é normal. Como isso é importante, né? Só que por muito tempo
Não é algo assim que ficou determinado que não poderia acontecer. Mas nas entrelinhas ficou assim, não, o psicólogo vai ser antiético se ele fizer isso. Só que a gente tá aí na era da internet, das redes sociais, então assim, todo mundo leva informação. E aí algumas pessoas começaram a se questionar, tá, então por que a gente não pode falar sobre transtornos, sobre problemas? E aí começou a vir esse questionamento de que, será que a gente não tá privando as pessoas de saber o que é um problema, que existe tratamento, que elas não precisam viver desse jeito? E aí é que veio essa divulgação maior, que eu acho maravilhosa. Tem que ter todo um cuidado, sim, porque é uma profissão que trata de algo que é muito delicado, né? O emocional, a intimidade das pessoas. Mas por que não fazer uma dancinha, né? E dizer, isso aqui é ansiedade, isso daqui é depressão, tem ajuda. E até as campanhas agora, né? Tipo Setembro Amarelo, que vem falando aí sobre prevenção do suicídio e que coloca ali todos os sintomas, alguns sinais para ficar alerta. Isso também começou a mostrar, assim, que, poxa, é importante falar disso. É um assunto que não pode ficar só lá no consultório. As pessoas têm que saber. Sim. A gente falou e diz muito sobre quebrar tabu mesmo, né? Pô, tu pega, assim, alguém de uma geração atrás, Deus o livre, eu me expor lá e falar. Quem tava comentando, né? Vou falar que eu tenho... Talvez demonstrar minha fraqueza, que talvez pegue muita galera, né? Tipo, eu vou lá e vai. Eles vão ver que eu tô precisando de ajuda, sabe? Eu acho que pega muito disso, mas o cliente falou, putz, essa prevenção, quantas pessoas ajudou, quantas pessoas deve ter até salvado, né? Sim. E é muito massa. Então, falando sobre... a gente entrou um pouco nesse lance a gente estava falando dessa questão da ansiedade, depressão. Essas são as principais, como é que eu vou dizer... teria assim, não sei se teria como fazer isso, mas os principais motivos que a galera vai geralmente até pra galera saber, daqui a pouco pode buscar ajuda e nem sabe que poderia, né? Mas tipo assim, principalmente a questão, sei lá, ansiedade, depressão ou problemas, sei lá, ou simplesmente tô vendo que eu tô sufocado, preciso trocar uma ideia. O que geralmente a galera busca, assim? Agora, em especial, o que tem vindo muito são pessoas com sintomas fortes de ansiedade, de depressão, e aí a gente relaciona muito a esse momento da pandemia, que é, assim, todo esse afastamento das pessoas, o medo, a questão da morte, da doença. Mas isso que tu falou é legal também, assim, de, eu tô com uma coisa aqui, né, uma angústia, não sei o que é isso. Tá, pode ir no psicólogo e dizer, olha, eu não sei o que eu tenho, mas eu tô com uma coisa. Pode e deve, que bom, porque a pessoa tá se dando conta de que tem algo emocional, né? Sim. E que não precisa saber, se vai num psicólogo justamente para descobrir, mas o que é que tá te causando essa angústia, esse mal-estar. Só que isso geralmente vem em sintoma, né? O psiquismo faz isso, assim, não tá legal, não tá conseguindo dar conta de uma emoção, vai pro corpo. Então, geralmente as pessoas chegam ali com algo do tipo, eu tô com uma enxaqueca, já fiz todos os exames, eu não tenho nenhum problema no meu corpo e eu tô com enxaqueca ainda. Tá? Eu tô com uma gastrite que não cura de jeito nenhum, tá? Opa, então parece que tem alguma coisa aí de fundo emocional. Entendi. E pode estar diretamente relacionada a uma ansiedade, tipo, uma outra coisa. Interessante isso, né? Porque geralmente se busca pelo mais tradicional, né? Tipo, eu tô lá com uma dor, vou tomar um remédio de não sei o que, mas daqui a pouco pode ser uma coisa mais profunda, né? Interessante isso falar. E dentro desse processo, eu não sei se existe uma... eu até perguntei da linha, assim, né? Mas quais são as grandes referências, né, de psicologia, assim, de linha de estudo, assim, sei lá, de tratamentos, não sei, tratamentos que chama, né, ou não? Teorias técnicas. Teorias técnicas, assim, tipo, tem uns... Porque tu falou Freud ali, que é uma linha... Eu sei que é um grande pensador, tem outros, assim, referências que tem também? Tem outras... Milhares. Tem muitas outras teorias que já são mais antigas e que estão se atualizando, outras teorias novas. E aí tem essas mais conhecidas, eu acho que a psicanálise e a TCC, que é a cognitivo comportamental, são as mais conhecidas, assim, pelo que eu vejo, assim, né? Até entre colegas, assim, conversando, não desmerecendo as outras, todas são muito importantes. Mas falando, assim, de grandes áreas, eu acho que essas duas... Quais são as duas, tu falou? A TCC, cognitivo comportamental, e a psicanálise. O que é cognitivo comportamental diz respeito a... É uma técnica mais voltada pro presente. Então, assim, mais voltada para como é que tu tá agora, vamos pensar em como é que a gente pode resolver esse problema. Então, mais lidando, assim, com
vamos dizer assim, o sintoma, vamos resolver isso aqui agora. Então, assim, são essas terapias que geralmente tem ali os temas de casa. É uma terapia completamente diferente de uma linha psicanalítica. Eu nunca estudei tão a fundo, né, a TCC. Muito pouco me identifiquei com essa área. Mas é uma área, assim, que tem grandes estudiosos. Eles estão sempre lançando alguma ideia nova. É legal. É muito legal. E aí tem a psicanálise, que já é mais aquela coisa, assim, que talvez até um pouco mais clichê, né? De fale mais sobre isso, né? De uma investigação do inconsciente, de tentar voltar um pouquinho mais atrás. Entendi. E essa... Não, que eu fiquei na dúvida dessa questão dessa vamos um pouco para a psicanálise, que tem relação àquela questão de filosofia, de tipo... Porque tem muita coisa que é respostas, na verdade, que se busca, né? E se busca através, então, dessas técnicas eu não sei como é que se chama, imersão, ou coisa assim, algo sentido, tipo, de se entender, é isso? Tipo, tu vai fazendo determinados questionamentos que vai fazendo a pessoa refletir e se, sei lá, e se entender, digamos assim. É mais ou menos por aí, ou eu tô viajando? Não, eu acho que até tem uma relação com a filosofia, porque a filosofia está muito voltada pro pensar, pro questionar, né? Vamos além, vamos pensar. A gente até brinca, né? Nossa, filosofei aqui. Então, isso é uma coisa de ir além. Sim. E eu acho que se relaciona à psicanálise por isso, porque a psicanálise é entender melhor, tá? Mas assim, né? Por que tu tá com uma dor aí que não cura de jeito nenhum? Vamos ter que olhar para isso, vamos ter que pensar um pouco mais a respeito disso. Que é trabalhar o inconsciente, que é uma área, assim, muito fantástica, mas que também gera resistências, né, nas pessoas. Porque é difícil de pensar que tem uma parte tua que tu não domina, que é inconsciente, tu não é só consciente. Sim. Tá, então, assim, eu acho que é aí que se relaciona um pouco mais com a filosofia, assim, de pensar, de questionar, assim, de se abrir para outra possibilidade, assim. Sim. E que outras linhas da psicologia não vão trabalhar assim, né? Trabalham muito mais com questões mais do consciente, do concreto, do que está acontecendo agora. Vamos fazer uma técnica de respiração, né? Uma técnica de relaxamento. Isso seriam outras linhas. Entendi. A psicanálise vai questionar mais. Entendi, não, agora eu consegui pegar bem direitinho o que é cada uma. Mas achei legal essa questão do inconsciente, né? Porque dizem, né, que tem várias coisas que, sei lá, coisas passadas ou coisas, traumas mesmo, diríamos assim, que ficam guardados lá e refletem hoje em dia, a gente nem sabe, né? Mas daí, tipo assim, a pessoa, o quão ela tá... Tipo, geralmente a pessoa vai porque tá mal. Ou já mudou bastante? Tipo assim, quando, sei lá, tá no limite. Ou tem como fazer uma coisa mais preventiva, assim? Tem, mas geralmente as pessoas vão quando elas já tentaram muitas outras coisas, né? Então, assim, só pessoas que têm algum contato mesmo com psicologia para poder dizer assim, eu vim aqui porque eu quero me conhecer, porque é difícil, né? É difícil olhar para si mesmo. Então, geralmente chega quando tem um problema, assim. Tô com um problema de relacionamento, tô me separando, ou então eu tô com um problema, sei lá, né? Tipo um sintoma, algo que não cura. Né? Criança, quando não tá bem na escola, briga. Geralmente tem um sintoma. Tem um fato ali que, tipo, sei lá, briguei, não tô conseguindo trabalhar direito. Entendi. Não, é legal, é interessante falar. Mas, tipo assim, agora eu fiquei curioso, talvez até vamos fazer a primeira pausa agora, porque quando eu voltar... porque a gente até recebeu aqui um pessoal que falava sobre essa questão voltada um pouco mais para o coach, porque agora eu tô falando essa questão do autoconhecimento, me veio essa memória, mas tipo, são linhas totalmente diferentes de atuação, né? Até porque talvez pra galera, assim, e como tu comentou, porque às vezes tem pouca informação se a gente tiver a oportunidade, legal falar, pra gente falar um pouco das diferenças, né? Porque tem, daqui a pouco, uma linha sei lá, que tá indo um pouco além do que deveria, ou especificamente ideal seria procurar, sei lá, um psicólogo onde que cada um pode atuar, tipo assim, para não passar os limites, né? Mas o que tu responde, foi bem complexa a pergunta, eu acho, mas... Deixamos para a próxima. Vou fazer uma pausa rapidinho e a gente volta para falar disso, pô. 1, 2, 3, estamos de volta aqui, batendo papo, trocando uma ideia com a Paula. Bom, a gente terminou ali aquele bloco falando um pouco sobre
até onde vai a atuação de um e a atuação de outro, a questão do coach, a questão da psicologia ali. Então, para te explicar um pouco, falar um pouco sobre até onde vai onde seria a hora de procurar outro, enfim, para a gente tentar dar uma diferenciada, assim, né? Eu acho, assim, que o coaching, ele costuma ser mais objetivo. Então, assim, é um trabalho que estabelece algumas metas. Vamos fazer isso, vamos planejar tal coisa. Enquanto que a terapia, ela costuma ser mais aberta, né? Então, uma terapia com um psicólogo pode abranger muitos assuntos. Então, assim, a gente pode falar desde o trabalho até uma questão lá da família, infância. E por que isso? Para poder entender a raiz do problema. Então, assim, né? Porque às vezes tem coisas que as pessoas ficam levando uma vida inteira. Eu acho que essa é a principal diferença, né? Então, assim, é poder pensar que o coaching tem um trabalho mais objetivo, enquanto que o psicólogo também tem objetivo, mas são muitos objetivos. Então, assim, é poder lidar com muitas emoções, com o que vier. E é o que a gente costuma falar para o paciente quando ele chega, né? Tu pode falar o que vier à tua cabeça aqui. Sim. A gente pode falar sobre qualquer assunto. Sim, e a partir disso é a maneira de ir identificando quais são os... Porque, em especial na terapia psicanalítica, a gente entende que vai ser através da fala, até daquelas coisas que a pessoa pensa, nossa, isso aqui é muito nada a ver, que se consegue identificar o que tá ligado com aquela queixa da pessoa. Porque a pessoa, por si só, muitas vezes não se dá conta. Tá? Então, assim, é poder falar e aí, de repente, ali dentro da sessão, o psicólogo poder captar alguma coisa de, opa, mas isso aqui já foi falado, opa, isso aqui tá muito parecido com algo que essa pessoa já falou. Entendi. E fazendo essa conexão, que é muito delicada, mas que traz muita resposta. Sim, não, legal. E até por isso, por ter essa característica, o trabalho é que geralmente é uma coisa mais de médio, longo prazo, Sim. assim, né? Sim. Eu não sei como funciona geralmente, bom, deve variar muito, mas geralmente, sei lá, por quanto tempo, em média, é muito relativo, né? É muito relativo e, na verdade, nem se fala em prazo, tá? Eu acho que talvez isso até seja uma das coisas que faz com que as pessoas fiquem mais resistentes, porque a gente vive de um modo super imediatista, né? Então, se as coisas têm que se resolver logo... Uma coisa que foi muito falada foi acelerar o áudio, né, do WhatsApp. Ai, por que as pessoas estão fazendo isso? Bom, porque nós somos imediatistas, nós somos um pouco estressados. E aí a terapia não tem um prazo. Por quê? Porque a pessoa está eternamente se conhecendo, lidando com as coisas dela. Então a gente não tem como dizer assim, em 3 meses a gente vai resolver, em 3 meses a gente pode entender muita coisa, mas pode surgir muitas outras coisas que estavam precisando ser olhadas, Sim. que estavam precisando de resposta. E aí talvez essa seja uma grande diferença também, né? Eu acho que o coaching consegue estabelecer melhor, assim, em quantas sessões, em quanto tempo, e ser mais objetivo. Sim. Mas aí é uma questão mais focada. Eu acho que as pessoas procuram um coaching quando tem algo específico, assim, né? Eu preciso lá empreender, eu quero abrir a minha empresa, eu preciso de uma orientação. Enquanto que a terapia é muito ampla, né? Preciso entender melhor, né? Por que isso aqui é uma coisa que me magoa, o que é que tá acontecendo. Sim. Não, eu acho legal, interessante tu dar essa resposta, até para dar... E perfeito, né? Porque geralmente a galera já busca visando o fim já, né? Quando que vai terminar? Mas é clássico, tipo, qualquer problema que se tenha, a gente sempre faz e tá, beleza, sei lá, um tratamento médico, tá, quando é que vai acabar? Até quando eu tenho que tomar o remédio, não sei o quê. Já para se livrar. E é legal tu falar isso, e faz muito sentido, porque como é um ciclo, sei lá, a vida não termina depois ali. Isso. Aparecem outras coisas, sei lá, pode ser demitido, pode ser admitido, pode... Sei lá, um monte de coisa que segue impactando. Eu achei interessante. Sim, tu tava falando, eu fiquei pensando aqui, né? Tá, a gente não pergunta até quando vai ficar fazendo academia. Tá, tu te inscreveu na academia, tu vai ficar malhando até quando? Tu vai malhar porque é algo que é importante pro teu corpo, é saudável, tu tem que te manter em movimento. Sim. E o psíquico também, né? Também tem que ter movimento. Sim, perfeito. Eu tava vendo um cara no Instagram que ele fala disso, né? As saúdes, né? Saúde financeira é importante, que a galera que sempre foi o que mais focou, a saúde do corpo, mas a saúde da mente também, né? A importância da gente estar cada vez mais olhando para o equilíbrio dessas saúdes, assim, vamos dizer, né? Para um resultado final, né? Não é uma coisa nem outra, mas eu acho o conjunto e o equilíbrio entre elas, eu acho que não sei se teria como dizer assim, eu sou uma pessoa 100% equilibrada, que também, eu acho que aí é um erro também, que talvez as pessoas se baseiam num padrão muito certo,
E pode ser que isso traga frustrações, ou coisa assim, tipo, mas eu tô meio mal em determinado aspecto da minha vida. Que droga, não sei o quê. Mas é normal, né? Até a gente tava conversando em off, tu falou, tipo assim, tu pegou assim, sei lá, ansiedade é uma coisa da vida, é normal, sabe? Tipo, e talvez, que a gente tava comentando também, sobre pandemia, coisas que eram pequenas, vai aumentando a dimensão, assim, dos comportamentos, do coisa, assim, pra gente já entrar um pouco nessa linha da pandemia também, o quanto que isso acelerou determinados processos, assim, nas pessoas e enfim, não vou dizer sequelas, assim, mas, tipo, sei lá, o impacto da pandemia do ponto de vista da mente das pessoas, Eu fiquei pensando também, assim, até do quanto talvez as pessoas estivessem vivendo de um jeito mais fragmentado, né? Porque tu estava falando ali, como é que tu vai alcançar uma saúde financeira, emocional e do corpo? Como é que consegue fazer isso? E não é fragmentado, né? As pessoas são um pouco de tudo isso. Vai ser 100% em alguma dessas áreas? Eu acho que não. Acho que ninguém consegue ser 100% em tudo e nem, né? Não é 100%. Isso é muito robotizado, E é normal. E, tipo assim, exatamente isso. Tipo, o saudável é não ser 100%. Isso, Tu poder, então é melhor ser 80% num, 90% no outro, 70% no outro. Mas e também conseguindo lidar com as suas limitações, porque faz parte. Assim como ali o que tu falou da ansiedade. A ansiedade faz parte, as pessoas não querem muitas vezes, né, se sentir, tô muito ansiosa. Tu vê, né, eu fui lá gravar um podcast, eu fiquei ansiosa, me deu um frio na barriga. Tá, mas é uma coisa que te faz bem, que ajuda de certo modo. Porque faz parte do ser humano ficar triste. E as pessoas muitas vezes não estão querendo admitir que elas se entristecem. Tem aquela coisa que se fala muito também agora do Instagram, né? Todo mundo feliz, bonito, com shape legal, viajando. É legal, claro que é bom poder publicar quando tá feliz, mas a gente tem que entender que aquilo ali é só uma fatia, né? As pessoas não são assim 100% o tempo todo. E essa parte que não é 100%, ela é importante. Importante pra gente pensar, pra gente refletir, pra amadurecer, pra melhorar. No fim eu falei um monte de coisa, mas é exatamente isso. Tu pegou exatamente as coisas que eu tava falando. Tem até o filme aquele do... Eu tava vendo com o Antônio esses dias, o filme aquele dos bonequinhos da cabeça lá. Acho que é Divertidamente, né? Que daí muito legal. Agora tu falou isso, eu lembrei que, tipo, daí a alegria queria sempre coordenar e deixar os outros de lado, isso mas ficou bem importante. Baita exemplo, esse filme é muito bom, a gente fala disso, assim, em discussão entre psicólogos, e não é só pra criança, né? Como a gente assiste e fica pensando, isso aqui faz um sentido, né? Não dá pra ser feliz o tempo todo. É muito legal. E é isso, assim, né? Tem muita coisa coordenando ali aquele painel, como aparece no filme. Não vai ser só alegria o tempo todo, também não pode ser só tristeza o tempo todo, porque aí temos um problema. A gente não é assim tão linear, né? E eu acho que agora o que a gente estava falando ali sobre Instagram, acho que algumas redes mostram, assim, de uma maneira muito linear. Aquele ali parece que tá sempre bem, tá sempre feliz, tá sempre viajando. E aí causa uma angústia. Isso tá causando muitas coisas nas pessoas também, né? De se comparar, de sentir que não tá legal. Agora eu tô comentando e fiquei pensando também se o próprio aumento da procura por psicólogos, enfim, enfim, né, ajuda que ajuda a gente nessas áreas, também não se dá um pouco pelo avanço da autoexposição ou exposição a outras coisas que não se tinha antigamente também, né? Por exemplo, tu pega antigamente lá, tem até lá a grama do vizinho é mais verde. Tu tinha, sei lá, tu tinha referências do teu bairro, do teu vizinho, o outro. Hoje tu entra ali, tu sei lá, daqui a pouco tá a pessoa se comparando com o Cristiano Ronaldo. Tu acha que tem a ver também isso? Mais pessoas procurando, porque também tem mais exposição, mais comparação. Eu acho que tem tudo a ver. Tudo a ver, assim, porque as pessoas estão buscando melhorar. Coisas boas e ruins fazem parte de todos nós. É difícil pra caramba pra gente de lidar com isso. Essa coisa da grama do vizinho ser mais verdinha ali é inveja, muitas vezes, e as pessoas sentem isso. E aí o importante é o que tu vai fazer com a inveja que tu sentiu, com o quanto tu te incomodou lá com a grama do vizinho. Só que agora não é mais ali o teu bairro, aqueles 4, 5 vizinhos que tu tem, ou teus colegas. Não, é o mundo que aparece na tela do teu celular. Gente que mora lá do outro lado do mundo e que daqui a pouco tem um padrão de vida completamente diferente, né? Que faz muitas vezes aquilo ali como um trabalho, aquela exposição toda, aquele glamour todo, é um trabalho.
E aí tem pessoas que têm outro trabalho e que estão se comparando com a modelo, com a blogueira, que tá lá sempre maquiada, sempre impecável, mas esse é o trabalho dela. Sim. Então, assim, vamos pensar, sei lá, um psicólogo, um enfermeiro, não vai estar sempre assim. As pessoas têm, cada uma o seu espaço. Sim, sim. Mas assim, e do ponto de vista do pessoal, tu acha que por que a galera tá sempre buscando essas referências, assim, tipo, por que a galera se compara tanto com os outros? Varia de pessoa a pessoa, mas eu vejo que é um comportamento, assim, que é mais do que comum, desse lance de, tá sempre, às vezes deixa de olhar o quanto conquistou, o quanto que fez, mas, daí o fulano lá conquistou um pouco mais, porque sempre tem essa comparação, tu acha? Com outras pessoas, sei lá, ou com outra referência. É difícil de responder isso, assim, porque é complexo, mas eu acho que as pessoas... Eu acho que do ser humano também tá sempre buscando evoluir, melhorar, mas rola uma insegurança muito grande aí quando a gente pensa, né, mas por que nunca tá bom o que eu conquisto? Por que eu fico querendo o que o outro tem? Tem uma insegurança aí, algo que não tá bem. Sim. E que daí, bom, poderia pensar nisso numa terapia, por exemplo. Entendi. Tá? Do tipo, mas por que tu não tá conseguindo enxergar aquilo que tu conquistou e que foi tão difícil, tão suado? Eu acho que tem uma parte que é boa nisso, que é essa motivação, assim, de, o fulano conseguiu, olha que legal o que ele fez, vou tentar fazer também. Mas isso é uma maneira de reagir. Sim. Então, acho que essa exposição toda de rede social acaba despertando vários sentimentos nas pessoas e às vezes as pessoas não sabem como lidar com isso. Não entendi a tua resposta, porque a reação vai dizer muito mais respeito a nós do que a própria comparação ali, né? A própria outra pessoa. Mas aí até entrar naquele ponto que a gente estava conversando também. O quanto isso, que nem tu falou, pode ser que seja bom em determinado ponto de vista, tipo, eu vou buscar, ou o quanto, qual seria uma régua de tipo, daqui a pouco nem sempre ficar nervoso ou com vontade que as coisas acontecer significa que eu tenho uma... Não sei como é que chama ansiedade quando é muito agravado. Como é que chama isso? Porque depressão... Ansiedade generalizada. Tipo isso. Tipo, ou eu tô um pouco triste hoje também não significa que eu tô com depressão, né? Qual que é a linha de tipo assim, não, isso aqui eu tenho que ligar um sinal de alerta então, porque isso aqui tá meio que passando do limite. Aí acho que dá pra pensar em intensidade, tá? Porque, e frequência também, porque ficar triste porque foi demitido é muito normal, isso não é depressão, mas às vezes as pessoas não querem ficar, né? Elas pensam que não, mas eu tenho que seguir em frente, eu tenho que... Não, mas tu tem que também te permitir ficar triste, porque é uma droga ser demitido, tu precisa digerir isso primeiro para depois buscar um novo emprego. Só que isso é pontual, aconteceu uma coisa. Agora uma pessoa que tá bem, que tá com a vida bem organizada, tem lá a sua família, tem um trabalho legal e tá se sentindo constantemente triste, muito sem energia, não consegue fazer, então tem um sofrimento ali. E aí acho que é um bom sinal assim de se perceber quando causa um sofrimento para a pessoa e para quem está ao redor. E quando tem uma intensidade, uma frequência muito grande, é porque tem algo que não tá legal. Sim. Então, assim, quando é algo pontual, legal, isso acontece, paciência, e é poder lidar com isso e digerir e resolver. Mas quando é algo muito frequente, que causa um sofrimento muito grande... Sim. E aí acho que a ansiedade é um exemplo, né? Então, assim, tem pessoas que ficam se questionando, poxa, né? Mas eu fui fazer uma apresentação de um trabalho, fiquei tão ansioso, que saco. Mas é uma situação pontual, é difícil para as pessoas de se expor. E aquela ansiedade que estava ali, daqui a pouco foi ela que te motivou a subir lá no palco, pegar o microfone e falar. Então, ela ajudou de certo modo. Mas se é uma pessoa que fica muito ansiosa para entrar no ônibus e ir pro trabalho, por exemplo, se aquilo ali começa a causar um sofrimento, assim, de meu Deus, eu começo a tomar um suor e parece que eu não vou conseguir permanecer naquele lugar, e é algo assim, né, que acontece todos os dias, tu precisa daquilo. Bom, aí também tem um sinal de que não tá bem. Sim, não, perfeito. Não, bem isso, Não, entendi. E tu falou uma coisa que eu fiquei pensando. E quando a situação é a seguinte... tu falou que geralmente quando causa o sofrimento a pessoas ou pessoas enfim, do círculo ali. E daí, tipo assim, essa pessoa está causando determinado sofrimento ou algum ruído com essa galera. Qual seria, tipo, indicação, só que a pessoa não percebe?
Aí como que se aborda, tipo assim, tá, então, cara, sei lá, Porque geralmente as pessoas tentam resolver ao máximo entre elas, né? Mas tem um momento que chega assim, cara, tipo, tu precisa de ajuda, né? A galera chama... Até eu vi uma série que tinha isso, que era eles chamavam de intervenção lá, que daí chegava, tá, vamos fazer uma intervenção, que tipo, cara, tu precisa de ajuda. Existe um melhor jeito pra se, sei lá, pra se indicar, pra falar, assim, tipo... Porque, sim, daqui a pouco quem tá escutando tá ouvindo, daqui a pouco, tem uma pessoa do meu trabalho, uma pessoa da família que eu percebo que ele precisaria de uma ajuda, sabe? Qual seria o melhor jeito? Não sei também se... É que cada caso vai ser um caso, né? Cada pessoa vai receber essa ajuda de um jeito diferente. Tem pessoas que se ofendem, né? Se tu diz assim, eu acho que tu tá precisando de uma ajuda. Tem pessoas que entendem esse tipo de comentário como uma ofensa. Mas eu acho que aquele assim, dar um toque na pessoa é sempre bom. Eu acho que é algo assim que fica bem dentro dos limites. Tu não vai estar invadindo lá a pessoa e dizendo, olha, né, eu acho que tu tá com um problema. Mas assim, de poder dizer lá pra um amigo, pra um colega do trabalho, tu já percebeu como tu fica irritado? Mas como tu te irrita rápido, né? Mas como tu fica triste, assim, com umas coisas, né? Fica, sei lá, te desanima. Eu acho que esse toquezinho, assim, é o que vai fazendo a pessoa pensar, tá, mas tem alguma coisa aqui. E não é que vai ser num primeiro momento, infelizmente, não. Às vezes a pessoa precisa de muitos toquezinhos desse pra pensar assim, mas já me falaram isso antes, talvez eu realmente tenha um problema. Sim. E às vezes leva tempo mesmo pra pessoa perceber que não tá bem e que precisa de ajuda. Agora, eu acho, assim, que se é o caso de alguém com quem tem mais intimidade, é poder sentar e dizer mesmo, olha, eu tô percebendo que tu não tá legal, tá? Tá difícil, a nossa convivência tá ficando complicada, quem sabe vamos lá, vamos marcar um psicólogo, vou junto contigo, te ajudo. É poder, eu acho, que dar esse apoio, né? Mostrar que tu não tá ali pra criticar e sim pra apoiar, porque existe uma preocupação. Sim, não, perfeito. Não, acho que é bem por aí. Eu fico na dúvida, né, porque tipo, sei lá, né, até comentei a série, porque essa série que eu vi era muito engraçada, How I Met Your Mother, daí quando eles viram que tinha um amigo que tava muito louco, eles, tipo, deixavam assim de lado e se reuniam no apartamento, daí botavam uma faixa, intervenção. Daí a pessoa entrava lá, cara, vem aqui, precisa conversar, precisa... Mas é interessante falar, né, porque, que nem tu falou, muitas vezes é sutil os sintomas, vamos dizer assim, né, e também tem pessoas que, da mesma maneira que tem pessoas que são pessimistas demais, talvez esse otimismo demais também é um problema, né? Não sei se... Esse não lidar com o problema é um problema, aquela coisa assim de não, vamos pensar positivo, vai dar tudo certo, às vezes tá dando tudo errado, não tem como pensar que vai dar tudo certo, a gente vai ter que encarar o tudo errado e lidar com aquilo ali, porque se tu não compreende que tá ruim, não aceita, não resolve também. Fica naquela coisa florida, assim, de não, mas vou ficar numa vibe positiva e vai dar tudo certo. Depende de ti também, né? Dar tudo certo. Sim. E eu acho que é muito isso, assim, né? Tu falou que é sutil, muitas vezes é difícil de saber, né? Será que, sei lá, ali, que o meu amigo tem um problema? Será que meu irmão tá meio estranho? Eu acho que quando causa um sofrimento, um desconforto, tá? Assim, aquela coisa de, mas tá difícil de conversar com essa pessoa, a gente já não consegue relaxar ali junto, tô ficando preocupado, tem uma coisa estranha, ele tá sempre irritado, ou uma hora tá bem, daqui a pouco não tá, a coisa muda meio rápido, não tô nem conseguindo acompanhar. Quando tem esse desconforto, não chega a ser nem um sofrimento, assim, mas quando tem um desconforto é porque tem alguma coisa e tem que confiar nessa sensação e poder, né, dar o toque, buscar ajuda. Sim, não, perfeito, massa. Eu ia falar, a gente estava falando dessa parte, enfim, de ajudar a galera. O que eu ia falar? Bom, a gente falou um pouco da pandemia ali, de como... Ou falamos por cima, mas eu queria voltar nesse... Eu sei que é meio chato, né? Mas, é evidente, assim, o número de pessoas que ficaram... que talvez imaginaram que nunca tivessem, né? E essa fase, eu acho, da aceitação, ela também é um pouco mais difícil, né? Talvez a gente já conversou um pouco, mas daquilo de tipo, é isso e tá tudo bem. Mas, assim, do ponto de vista de demandas, assim, de trabalho, vamos dizer assim, tipo, teve um aumento, realmente teve. Intenso. Sim, muito grande. As pessoas passaram a buscar mais ajuda,
Porque é isso, assim, parece que aquela ansiedadezinha que tava ali com a pandemia ficou muito intensa, ou aquela falta de ânimo que tava ali se intensificou muito com a pandemia. A pandemia foi um choque para todo mundo, né? Essa coisa, assim, de não poder sair de casa, tu não pode abraçar, não pode conversar. As notícias muito ruins, essa coisa também, assim, de não ter controle nenhum, de tu abrir ali uma rede social e ver que várias pessoas perderam alguém. Então, assim, isso já é tão ruim no normal. Quando tem uma pandemia e isso acontece com toda essa frequência, isso bugou, assim, as pessoas, né? As pessoas ficaram babas. É muito, muito delicado e aumentou muito. As pessoas começaram a buscar mais. E eu acho que porque o sofrimento realmente ficou muito grande, ficou muito difícil de lidar com aquilo. E sem contar que as pessoas foram... elas não puderam fazer mais coisas que antes eram muito boas. Ver os amigos, gente, não podia mais ver os amigos, não podia mais se reunir, não podia ter uma festa, ir num cinema, ir num jogo. E isso é uma coisa que muitas vezes é terapêutica, tu poder sair, assim, não é uma terapia, não, mas é terapêutico tu poder sair pra conversar, estar com as pessoas. Sim. E isso foi né, proibido, não pode, e aí faz o quê, né? Lida sozinho com tudo isso, é muita coisa. Sim. E qual que é o limite entre o trabalho, assim, dessa busca da psicologia, até que ponto daqui a pouco, assim, não, opa, aqui vão ter que eu acho que daí é a parte, se não me engano, daí psiquiatria? Quando que geralmente o psicólogo chega a indicar, tá, aqui, ó, até aqui tem que ir, ou são vertentes diferentes, como funciona? Não, são vertentes complementares. E aí existe justamente isso, né, o tratamento combinado, que a gente chama, que é quando um paciente precisa, né, não vou nem ficar falando paciente, né, mas quando uma pessoa precisa de terapia e de medicamento, que é quando, assim, bom, existem impulsos, né, uma agressividade, uma oscilação de humor tão intensa, que é uma coisa mais do corpo. Então, assim, bem, às vezes genético, né, uma bipolaridade, por exemplo, que não só a terapia não vai tratar aquilo, não vai conseguir lidar com aquela oscilação toda. O que a terapia vai fazer? Bom, vai trabalhar ali as relações, outros modos de lidar, por que tá lidando desse jeito. Mas tem coisas que são do corpo e que aí a própria depressão, né, às vezes precisa mesmo de um medicamento para poder sair daquela falta de ânimo, porque é uma coisa do corpo, né, que não produz, que não consegue lidar. Sim, legal. Eu até tava vendo esses dias uma entrevista, acho que era do Nilmar, o jogador, né? Até legal ele falar a abordagem que ele deu, que ele teve depressão, né? E, pô, o cara é um jogador mega renomado, tendo aquela vida perfeita que a gente falou, enfim, e teve, né? E eu achei muito legal a entrevista dele, que ele falou, cara, ele teve uma coisa, que é uma coisa química, que era uma coisa que estava mexendo com o corpo dele, ele realmente não conseguia lidar, né? Eu também tinha essa dúvida, né? O quanto que entra ali determinados casos que não, opa, aqui precisa realmente ter... Porque geralmente a gente se vê mais o contrário, né? Que é onde não precisa do medicamento e a galera vai lá por conta ou por... o fulano me indicou e tá tomando remédio que muitas vezes não teria necessidade. Também acontece, né? E que muitas vezes não vai surtir o efeito que a pessoa espera. Porque aí muitas vezes vai só tomar aquele medicamento, vai resolver aquela questão ali que é química, mas vai continuar não sabendo como lidar consigo mesmo, com as pessoas, com as situações, não se entendendo. Sim. Então, sim, fica fragmentado, que era o que a gente estava falando, né? Sim. Então, assim, não resolve. E aí, de novo, é um caminho que muitas vezes as pessoas buscam por ser mais rápido. Assim, eu vou medicar e vou ficar bem, é só tomar o comprimido, eu não preciso nem pensar. E tomar o comprimido é muito importante em muitas situações, tomar o remédio. Sim. Mas é um tratamento, então, assim, precisa ter uma continuidade, precisa ter um sentido naquilo ali. Simplesmente ir lá e tomar o remédio e esperar que as coisas se resolvam não vai funcionar. Sim, né? Era um pouco que a gente estava falando um pouco daquele lance quando é muito, sabe? Que a pessoa, às vezes, nem procurou uma determinada ajuda e já tá, fulaninho me disse que eu posso tomar determinado remédio que ajudou ele e vai ajudar. E é mais comum do que a gente imagina, eu acho. Infelizmente né? E como é ruim isso, né? De, eu vou tomar aquele remédio porque meu amigo toma. Gente, não é um remédio para dor de cabeça. Né? Então, existem muitas medicações, né, para transtornos emocionais.
E para cada pessoa vai ter um que vai se encaixar melhor. Não é Sim. porque pro teu amigo foi legal que para ti vai funcionar também. E isso é bem grave, assim, porque as pessoas vão se automedicando, às vezes até consegue ali um medicamento em algum lugar, assim, sem nem ter um acompanhamento, sem nenhuma receita. E acha que tá fazendo algo que pode ajudar, mas não tá tratando nada. Muitas vezes tá até assim, acobertando um pouco aquilo, mascarando. E muitas vezes quando vai ver, assim, estoura de uma maneira muito pior. Entendi. E aí tem um sofrimento muito grande, aí poder rever tudo, resolver, é bem difícil. Entendi. Não, legal, não, muito legal a gente falar dessas coisas, porque eu acho que é esclarecedor, assim, também, né, a gente poder falar e tocar em temas que até é muito delicado para algumas pessoas estão mais acostumadas. Tem até aquele memezinho lá que diz é muito engraçado. Uma pessoa mais velha, assim, eu indo na terapia, daí todo escondidinho, assim, sabe? Aí e o novo lá, no meio da sala de aula, hoje eu tenho terapia, não sei o que, sabe? Mas é interessante que vai mudando e a informação vai chegando, né? E eu acho que isso é o tão legal, assim, da internet. A gente fala da rede social por esse lado um pouco mais da exposição, mas também é uma maneira de... Tem pessoas fazendo coisas legais ali e disseminando conteúdos que são interessantes. Quando a gente estava falando da questão dos tratamentos, eu também vejo alguns outros tratamentos alternativos, assim, também, né? Que a galera tem que tomar um cuidado também, muitas vezes, antes de cair muito também, agora conversando contigo, muito pelo esse lance do curto prazo, né? A galera tem esse imediatismo, daqui a pouco sempre chega aquele tratamento mágico que vai ser o que vai resolver, né? Isso é perigoso também, né? Eu acho que tem que ter muito cuidado com o mágico, assim, com a promessa de que vai ser fácil, de que vai ser uma experiência muito boa e rápida. Eu acho que tem muitas terapias alternativas que ajudam. Então, assim, quando a pessoa entende que, eu vou fazer um reiki, né? Algo que vai me fazer sentir bem. Bom, isso não tem uma contraindicação. Que legal tu poder ter aquele momento que te faz bem, que tu relaxa. O problema são as terapias que mexem um pouco mais com o emocional, assim, e que prometem dar respostas incríveis, assim, de coisas muito obscuras, e que aí mexe com o emocional das pessoas e que não lida com isso, não resolve. Porque em terapia a gente vai ter que pensar sobre coisas muito íntimas, tá? Mas a gente vai fazer alguma coisa com isso. Sim. E aí eu acho que tem muitas terapias que as pessoas, os profissionais, às vezes não estão tão preparados assim para lidar com o que vai vir. Então, assim, conseguiu instigar a pessoa a pensar ou a ter uma lembrança, a falar de algo que foi tridolorido, assim, algo difícil. E aí faz o que com isso? Isso que eu acho que é o risco. Porque aí a pessoa sai dali com uma ferida aberta. Sim. E é muito delicado. E às vezes mexe em pontos muito, muito difíceis, a ponto de desorganizar algumas pessoas mesmo, assim, de ficar muito mal. Agora, assim, as terapias que vêm pra acalmar, pra relaxar, enfim, que tem lá o seu objetivo e que cumpre esse objetivo dentro daquilo, que legal. Eu acho que tem muita coisa boa por aí. Mas tem que ter cuidado com o que é, assim, muito rápido, muito vai solucionar, vai ter uma resposta. A gente vai fazer uma sessão e vai ter uma resposta. O ser humano não é simples assim, né? Quem dera a gente tivesse resposta tão fácil. Bem por aí. Eu tava vendo uma vez, acho que era o Murilo Gun que tava falando, por a nossa cabeça ser muito, sei lá, muito racional, muitas vezes a gente usar esse lado, às vezes a gente quer buscar soluções matemáticas para problemas que são, tipo, emocionais e complexos, né? Que nem ele tava falando assim, tipo... daí eu falei determinadas coisas lá, a pessoa falou, mas isso é muito complexo. Tá, mas é exatamente, não é simples, não é 1 mais 1 é 2, é uma coisa que mexe com vários aspectos e resulta nisso. Então, tipo assim, se o teu problema é complexo, a solução vai ser complexa também, né? Enfim, né, indo por esse lado um pouco da gente sempre estar buscando essa solução que são simples, muito óbvias, muito mágicas. Não... E de novo o imediatismo, né? Assim, de vamos resolver rápido, tá? E tão rápido assim pra fazer o quê? Por que tem que ser tão rápido? Por que não pode, então, ser uma coisa complexa de pensar, de esperar, de viver aquilo ali? Sim. Então, acho que tem isso também. Eu acho que o grande lance, então, talvez seria a galera meio que botar a psicologia, né, como uma rotina, na verdade, né? Eu acho que esse seria um grande desafio, assim, da mesma maneira que a gente, sei lá, que a gente tá comentando, cuida do corpo numa academia, botar isso na nossa rotina e, tipo, normalizar, eu acho que esse é um caminho ideal, eu acho, né?
Isso seria o sonho dos psicólogos, né? Tu falou do meme. Tem um meme rolando aí também, né? Do tipo, tirar, né, a selfie, ó, tá pago a terapia da semana, assim como tá pago a academia. É difícil, né? Ainda, acho que tem um caminho pela frente, mas melhorou muito. Sim. E acho que tem uma parte, assim, que é das pessoas, mas que também é dos profissionais, assim. É como eu te disse, assim, que bom poder estar aqui falando disso, porque eu tenho lá a minha página, eu faço minhas publicações, mas eu quase não apareço lá. Então, assim, como é difícil pro psicólogo sair um pouco, assim, né, do consultório. Sim. E falar e trocar. Eu acho que em outras profissões isso tá muito mais naturalizado. Claro que tem um pouco do perfil. O psicólogo geralmente é aquele que vai ouvir mais, que vai observar mais, mas tá tratando de algo que é de todos, né? Então, como é importante também poder levar isso. Sim. E não teria nenhuma contraindicação, claro, né? As pessoas buscarem um tratamento, não, tô falando, eu fiquei com isso na cabeça. E eu acho que esse lance da galera, do próprio o profissional, porque tem muito desse lance deles, o lado meio... Eu sempre puxo para esse lado, né? Mas talvez não seja a solução, mas é esse lance um pouco mais empreendedor, né? Do ponto de vista que a pessoa se forma na profissão. Sim. Mas tu acaba sendo uma empresa que tu tem que fazer várias outras coisas que não somente ir lá ao fim, né? Tipo, tem marketing, provavelmente tem finanças, tem várias outras coisas que talvez a pessoa não tenha esse lado tão agustado, do empreendedor e de ir atrás e de procurar outros canais, enfim, né? Talvez seja alguma explicação nesse sentido, né? Porque antigamente um advogado era um advogado, um psicólogo era um psicólogo. Hoje não. Tem várias outras formas de desenvolver nisso como um negócio mesmo, né? E não tá errado, eu acho. Eu acho que é super normal, né? Eu acho que as pessoas têm mesmo que poder ampliar um pouco, né, a sua visão e enxergar como um negócio. Não é só ser psicólogo, só estar ali no consultório. Claro que nenhuma profissão ocupa o lugar da outra. Eu preciso ter um contador, eu preciso ter alguém que me ajude no marketing. Sim. Precisa, mas eu também preciso enxergar isso, preciso valorizar isso para poder buscar esse profissional e para poder ajudar esse profissional a organizar a minha empresa, porque é uma empresa. Então, tem um pouco disso também, de poder sair dessa coisa meio assim, né? De, eu fico aqui no consultório esperando, fico guardadinho. Não, a gente tem que poder levar isso. Sim. E eu acho que isso é uma coisa da internet, né? Que trouxe, de poder divulgar um pouco mais, de levar para as pessoas. De todo mundo ter um espaço, né? Para falar do seu negócio. Não, ótimo, beleza. Vamos fazer uma segunda pausa aqui. Depois eu fiquei curioso também para saber, do ponto de vista do psicólogo, lidar com tudo isso e, tipo, sei lá, deve ser muito maluco também, né? Tipo, óbvio que tem todo um preparo, uma formação, uma especialização, mas, sei lá, eu fico curioso para saber, assim, como lidar com tanta coisa. A pessoa não chega lá dizendo que tá tudo ótimo, né? Não deve acontecer, mas também o mais... Geralmente o mais comum é aquela hora de descarregar. Mas vamos fazer uma pausa e na volta a gente fala um pouco disso. 1, 2, 3, a gente já volta. 1, 2, 3, estamos de volta, batendo papo aqui com a Paula. Bom, a gente terminou falando então... A gente falou basicamente sobre todas as relações ali, a questão das linhas, dos pacientes, né, das pessoas, enfim, que buscam as barreiras, os tabus. Mas agora iniciar falando um pouco sobre esse lance do ponto de vista do psicólogo, né, lidar com todas essas questões, assim, como existe psicólogo para psicólogo, sabe? Como que lida com isso? Existe. E que bom que existe, né? E assim, não é regra, mas eu acho que deveria ser, né? Que todo psicólogo clínico, né? Que é o psicólogo que atende em consultório, em especial, que esses pudessem ter o seu espaço também de terapia. Em psicoterapia psicanalítica, que é a linha que eu sigo, se fala no tripé, que é, então, assim, o nosso suporte, que seria o estudo teórico, a própria terapia e a supervisão, que é o estudo com outros psicólogos. Então, assim, é extremamente importante que o psicólogo possa se tratar também, porque é preciso entender o que é seu e o que é do paciente, e a gente não está livre de atender uma pessoa que tem um conflito muito parecido com o nosso. E aí, por mais empático que o psicólogo seja, a gente não pode sentar do lado do paciente, abraçar e chorar junto, a gente tem que conseguir trabalhar, conseguir entender o que está acontecendo. Então, existe sim psicólogo para psicólogo e eu acho que isso é essencial. Eu não fico sem a minha psicóloga, sem a minha terapia. E claro, né? Aí o estudo teórico, a gente tem que estar sempre
se atualizando, é importante estar sempre fazendo ali alguma pós-graduação. E a supervisão, que é a troca com outros profissionais. Então, assim, são, né, grupos de estudo, é poder discutir alguns casos ou alguma situação em especial para poder se manter, né? Então, por isso que a gente chama de tripé, assim, porque é uma base bem importante para conseguir fazer esse trabalho que não é nada fácil. Não, que a gente estava comentando, né? Tipo, não, geralmente, né, as situações que chegam lá não devem ser situações tranquilas, né? Sempre tem um peso, mas interessante, né? Porque é profissionalismo acima de tudo, assim, né? E saber dividir bem, né? Mas assim, e do ponto de vista do paciente, né? Assim, como é que eu posso dizer? De ter essa... Tipo assim, a gente falou de vínculo, quando a gente tá falando em off, né? Mas tem muito de se apegar ao psicólogo, porque, tipo assim, acaba se tornando uma relação íntima, provavelmente pro paciente, né? Então, o trabalho do psicólogo apesar de ser uma coisa bem íntima, é o profissionalismo acima de tudo, eu acho, né? É que tem um vínculo que tá dentro desse profissionalismo. Tem que ter vínculo, a pessoa tem que olhar para o seu psicólogo e confiar, se sentir acolhido, porque senão vai ser muito difícil de falar de algo que não tá bem, de poder até chorar, de poder se revoltar, porque o espaço da terapia é para isso. Sim. É para vir aquela emoção que estava ali, que não pode sair no trabalho, que às vezes a gente não quer que a família veja. A terapia tá ali, é um lugar, a gente chama isso de setting, que aí é o espaço, né, do consultório, o espaço que é sigiloso, que é só o paciente com o profissional, para poder falar do que vier e poder olhar para aquilo. Então, esse é um lugar seguro. Sim. E esse vínculo tá junto, né, do setting, a aliança que a gente chama também, né, uma aliança terapêutica. Então, às vezes isso demora para conquistar, porque pode estar muito difícil para a pessoa de falar sobre determinado assunto, ou porque é uma dupla que não funciona, essa dupla tem que funcionar, e aí tem 1 milhão de coisas que influenciam nisso, mas às vezes as pessoas buscam um psicólogo e não gostam. E isso não significa que seja alguém que nunca vai conseguir fazer terapia, talvez tenha sido com aquele profissional que não tenha funcionado. A dupla tem que funcionar, tem que ter esse vínculo. Sim. E que aí, claro, é um vínculo muito profissional, não é um vínculo assim de vamos sair da consulta e tomar uma cerveja no bar, isso é totalmente proibido, antiético, mas é um vínculo assim de poder, do paciente poder sentir que aquele psicólogo tá ali, tá ouvindo e tá se importando e tá entendendo, tá trabalhando mesmo junto. Sim. Não, eu fiz essa relação porque deve ser uma linha tênue entre manter o profissionalismo, mas também, tipo, são duas pessoas, na verdade, que estão ali. Sim. E determinados temas delicados ou não, tipo, deve ser difícil daqui a pouco segurar, né? É uma linha tênue que eu comentei, tipo assim, deve ser difícil às vezes segurar, ou não segura, vai, não sei qual que é a faixa disso, assim, sei lá, daqui a pouco a gente comentou, daqui a pouco, pô, a pessoa fala uma coisa lá e tu te emociona, sabe? Acontece isso? Acontece, tem vezes que as pessoas trazem uma situação que é tão triste ou tão dolorida que eu me emociono, né, enche o olho de lágrima. E aí eu também, eu acho que isso também é importante. Tudo bem, isso não é antiético, porque a pessoa que tá ali falando tem que saber que tem outra pessoa ouvindo, que tem técnica, que tem teoria, que tem ética, mas que tem um ser humano ali e que tem coisas que tocam mesmo, né? Então, assim, vai te emocionar. Desde que eu não comece daqui a pouco a contar uma história minha, uma história que eu ouvi, isso seria desviar, isso seria ser antiético. O se emocionar, o ouvir, eu acho que isso é parte do vínculo até. Porque aí às vezes o profissional tá tão ligado com aquele paciente que tá ali contando aquela história delicada que se emociona mesmo. E aí o profissional tem que saber o que fazer com essa emoção, é claro, né? Eu não posso continuar a cair em lágrimas ali, eu posso me emocionar. E até trabalhar isso, né? De poder dizer, olha, a tua história foi tão intensa que eu me emocionei, né? Então, eu imagino como que deva, né, ser pra ti. E poder continuar trabalhando, né? Em cima disso. Então, às vezes acontece, não, a gente também não pode ser robô, né? E nem nessa linha, né? E eu acho, assim, que não se emocionar em algumas situações seria quase uma coisa, assim, até arrogante, eu acho, né? Tipo, não, nada me toca. Toca sim, a gente fica sentindo. Mas tem que saber o que fazer com isso, tem que respeitar aquele espaço que é do paciente. Não, e se tem também, talvez, um pouco o estigma, como é que eu posso dizer, não é rótulo, mas assim,
a figura que se fez do psicólogo, sei lá, seja ao longo do tempo, seja, sei lá, em novelas, filmes, coisas, que é aquele cara parado, sentado ali, tipo, falando e às vezes não tá nem... parece que não tá prestando atenção ou algo do gênero, né? Porque também tem foi formado esse perfil assim, né? Mas não, na verdade, que pode ser que seja, mas não é o... Depende do profissional, né? Essa figura que tu tá falando é um exagero, né? Com cachimbinho ali, com óculos. Aquela coisa assim de só me olha e não fala nada. Eu acho que foi o Paulo Gustavo que falou alguma coisa assim, né? De psicólogos, aquele que fica te olhando com uma cara de que eu sei alguma coisa de ti que tu não sabe e eu não vou te contar. E que não é isso, né? Não é esse... É quase que um estereótipo, assim, né? Essa é a palavra de que vou ficar só te olhando e não vou falar. Então, assim, é um exagero, é uma figura que não tem que existir, né? Não, existe uma técnica, quem tem que falar mais é o paciente, não é o psicólogo, e às vezes rola esse silêncio, assim, de eu tô te esperando falar, porque talvez tu não esteja falando daquilo que a gente precisa falar, e é difícil pros dois, mas é necessário e é importante, mas não é isso, né? Não é esse estereótipo mesmo, né? Sim, né? Tu falou. E outra questão, já que a gente tá falando desse lance do estereótipo, que é esse lance também, e talvez isso contribua para esse lance da galera não buscar muito, que é esse estereótipo de que, psicólogo é coisa para, sei lá, para rico, para gente que não, sei lá, tem dinheiro, que também não é uma verdade, né? Enfim, tem muitos profissionais. Eu queria que tu falasse também, a gente estava conversando um pouco off, tem opções também que, talvez para quem queira entrar, ir nessa linha de buscar uma ajuda, coisas mais acessíveis, né? Você estava comentando aqui sobre o lance como é que você... Centro escola, né? Clínica escola. Clínica escola. Que são clínicas que existem dentro das universidades, né? Geralmente dentro das faculdades de psicologia, que é onde começa a formação do psicólogo. Então, ali como estagiário, ele vai começar a atender as pessoas que buscam com um preço muito mais acessível, até valor simbólico, como a gente estava falando, tudo supervisionado por um psicólogo já formado, com experiência. Então, essa é uma opção. Tu falou ali sobre ser algo, né, um tratamento caro. Eu fico pensando assim que o que é caro, né? Então, tem uma questão de prioridade, de admitir que precisa. É um investimento, muitas vezes não vai ser barato um tratamento com um psicólogo, mas às vezes a pessoa que justifica, tá? Que não vai fazer esse tratamento porque vai gastar muito, tá gastando muita grana com uma coisa que só vai mascarar o problema. Então, assim, existe lá a possibilidade de fazer o tratamento. Tem como fazer esse investimento financeiro muitas vezes, mas tem uma coisa que impede de ir, que é uma resistência. Agora, para quem realmente não pode, existem as clínicas escolas. O SUS também tem os CAPs que têm atendimento, mas as clínicas escolas fazem um trabalho muito legal, assim, de valor simbólico mesmo, e que abre essa possibilidade das pessoas conhecerem o trabalho de um psicólogo. Sem contar que tem muitos psicólogos formados que fazem o que a gente chama de atendimento social, que é assim, vou reservar ali um turno da minha agenda para atender pessoas que não podem pagar, ou que pagam bem pouquinho, e é o horário que eu vou disponibilizar para essas pessoas poderem conhecer e vou fazer esse atendimento. Então, isso torna mais acessível. Eu acho que a psicologia está cada vez mais acessível. Sim, legal. Não, eu acho que esse é o caminho para disseminar a profissão, né, e entrar em cada vez mais lugares. Agora, esse lance do atendimento durante a pandemia rolou muito online? Muito. Eu nunca tinha feito atendimento tem online. Muito? Tem e não tem. É uma coisa muito nova, muito diferente, mas é incrível, assim, o quanto, por mais que seja só a tela, existe esse vínculo, essa conexão, esse setting, esse lugar. Desde que as pessoas estejam dispostas a isso. Eu nunca tinha atendido online até março ali do ano passado. E aí deu esse boom. Metade dos meus pacientes hoje são online. Tem pacientes que eu não conheço pessoalmente, conheço só pela tela. Então, assim, a outra metade são algumas pessoas que não se adaptaram ao online ou não quiseram e aí manteve o presencial. Mas é muito legal porque a gente consegue fazer um trabalho idêntico ao presencial no online. Isso também torna muito mais acessível, né? Sim. Tava pensando nessa acessibilidade legal, né? Porque, tipo assim, tem muita gente precisando, né? E, tipo... que nem eu tava com esse estereótipo de que só de pessoas ricas, né?
E talvez também seja mais uma barreira, assim, para o pessoal, para a galera com menos acesso, que é tipo, isso é frescura, tipo, isso é pra gente, sabe? Então, interessante que tenham opções viáveis pra galera e cada vez mais tenham opções viáveis, porque eu acho que, tipo, que nem a conversa, tipo assim, eu já sou uma outra pessoa do início da conversa até agora, sabe? Porque eu já notei, né? E confesso que realmente é um tema que não tá muito, pelo menos no meu, assim, não tá muito no dia a dia, mas conversando contigo já é uma coisa que, pô, tem algumas questões assim, pô, realmente, né, tem a importância, tu trata essa questão com essa continuidade, achei muito legal isso, assim, que realmente, e eu acredito muito nisso, tipo pô, sei lá, eu lido muito com a parte de empreendedorismo, gestão e tem sua semelhança do ponto de vista, cara, não tem uma coisa que tu vai fazer que vai ser a tua empresa vai virar uma grande empresa, mas são várias pequenas coisas que vão se fazendo ao longo do tempo que vão te gerar um resultado, eu acho, e eu sou super de acordo com isso. Bom, eu não sei se a gente pode falar, né, daí tu me guia, se a gente pode falar do ponto de vista de principais transtornos que chama, né? Tipo, sei lá, características que tenham, assim, que pra galera ficar atenta. Tu já falou, né, a questão do cansaço, assim, mas quais são os principais transtornos que atingem o pessoal, assim, que tu mais vê, assim? Sabe que eu acho, a gente falou um pouco ali sobre o sofrimento, a intensidade, Sim. né, a frequência, o que é normal, o que é tolerável, o que não é. Eu acho, assim, que dentro desse assunto de poder pensar sobre mais diagnóstico, eu acho que é muito difícil para a população em geral entender quais são os sintomas de determinado diagnóstico. Assim, as pessoas brincam, né? Eu acho que eu sou meio bipolar. Por quê? Porque eu acordei feliz e agora eu tô triste. Tá, mas Sim. aconteceu uma coisa terrível no meio do dia lá. Ou tá, não foi tão terrível, mas que te aborreceu, é ruim pra ti. Isso não é bipolaridade. Então, assim, aí começa um pouco até assim, de rótulos, né? Mas o que eu acho que é importante falar sobre isso é sobre o suicídio, né? Que é algo que ainda é muito tabu para as pessoas falarem e que aí sim tem tantos sinais que quem tá perto ou a própria pessoa que tá sentindo vive e que tem a oportunidade de buscar ajuda e às vezes não vai. Então, eu acho que isso sim é importante da gente poder falar assim para as pessoas entenderem que às vezes as pessoas têm ideias de suicídio, às vezes estão super para baixo e existe tratamento para isso. E isso não é frescura, isso não é falta de positividade ou falta de uma religião. Não, é uma doença, é um negócio muito ruim, as pessoas ficam muito, muito para baixo, muito sem energia, a ponto de pensar em algo assim. E existe tratamento, existe ajuda. Aí eu acho que é muito importante perceber esses sinais. Não, e é uma coisa que é super representativa do ponto de vista de índices, né? De suicídio, por mais que pareça ser um assunto que nem eu falo, e por muitas vezes tá cada vez mais as pessoas, eu enxergo assim, cada vez mais fechadas na sua bolha. Determinados temas parece que não chegam para as pessoas e daí a galera acha que é menos comum do que realmente é, né? Mas realmente as taxas de suicídio são grandes, são representativas, né? Dentro de um contexto de mortalidade no país, né? Sim. E o número de pessoas que têm ideias de suicídio é muito mais alto do que a gente pensa. E isso já é um fator bem agravante, porque quem tem ideia em algum momento pode ter um plano e aí pode de fato tentar executar esse plano. Então eu acho que é importante da gente poder falar disso para as pessoas saberem que se existe uma ideia, se em algum momento isso passa pela cabeça, isso não é normal, isso é um sinal de um sofrimento enorme, né? Tirar a própria vida não é a solução para nada. E existe tratamento para isso. E aí sim, existe toda uma rede que pode, tanto no sistema público, quanto nessas clínicas e escolas, quanto os profissionais que estão dentro do consultório e que fazem os atendimentos sociais. Então tem esse atendimento, existe o suporte. Sim. Então, assim, pensar em terminar com a vida, isso não é normal. Não sentir ânimo para fazer o básico, do tipo assim, tomar um banho, levantar da cama, se alimentar, não é normal. E aí, às vezes, as pessoas podem até ver isso em alguém dentro da sua casa e pensar daqui a pouco, ai, que estranho, que preguiça. Não, é de um sofrimento tão grande que falta energia para isso e que pode levar a pensar numa atitude drástica. Sim. Tu comentou o setembro que se faz... Setembro Amarelo, que é o mês de conscientização, né, da prevenção ao suicídio.
E que daí se fala mais, mas eu acho que tem que ser falado sempre. Claro que todas as questões mentais são importantes, mas é que o suicídio é um extremo, né? Extremamente grave. Sim. E tem como trabalhar. Eu pensei muito mais nesse lance de realmente elucidar ali, de trazer, porque talvez por falta de conhecimento a gente sempre cai falando em ansiedade e depressão, ou bipolaridade. Mas tem uma série de... Não sei se tem uma série, né? Mas sim, até para tu falar, tem uma série deve ter outras... podem ser outras coisas, né, eu quero dizer assim, tipo... Porque geralmente a galera tem um sintoma, vai lá no Google, lá, coloca, tipo, tô com depressão, tô com ansiedade. Mas, sei lá, pode ser uma outra... Eu queria que tu trouxesse geralmente transtornos que tem pra galera conhecê-los, né? Não sei, a gente falou enfim, depressão, ansiedade... Bipolaridade, a questão do próprio suicídio é um transtorno também, não sei se é tratado como assim. Sim, geralmente muito vinculado à depressão, né? O transtorno depressivo, né? Então, assim, de ter um desânimo tão grande com relação à vida a ponto de pensar em morrer mesmo, né? Ou de se matar. Mas, assim, o que mais se vê e que tá dentro, né? Então, são transtornos que estão dentro de muitos outros transtornos, são ali a depressão e a ansiedade. Beleza. E que aí é assim, né? Acho que a depressão, o fator mais importante de olhar é a falta de energia, não é nem tanto a tristeza, porque às vezes as pessoas pensam em depressão e pensam, né, em alguém que só chora. Tem alguns famosos, até humoristas, que já revelaram que tem depressão e as pessoas ficam, mas ele faz a gente rir, ele trabalha. Sim, as pessoas que têm depressão muitas vezes trabalham, conversam, mas tem uma falta de energia que é tão grande, assim, que às vezes fica num ponto assim de, não consigo levantar da cama, não tô conseguindo tomar um banho. Aí já é um caso muito extremo, né? Então, assim, de não conseguir ter aquele ânimo para poder fazer as coisas, às vezes faz só no automático. E tá ali do lado, às vezes é um colega de trabalho, é um amigo, então são pessoas que conseguem ser produtivas, que conseguem fazer o que é preciso, mas com um sofrimento, daí voltamos num sofrimento muito grande, uma intensidade de sofrimento muito grande. E a ansiedade é aquilo, né? A ansiedade a gente precisa ter, a ansiedade faz parte da vida da gente, se a gente não tem um pouco de ansiedade, a gente não olha para os dois lados na hora de atravessar a rua, então tem que ter um pouco disso para poder até ter um autocuidado. Mas quando fica algo assim muito intenso, e aí tem muito assim as fobias sociais, por exemplo, assim, é difícil de estar num lugar onde tem bastante gente, fico me sentindo olhado, né? Ou a própria síndrome do pânico, que é quando a pessoa tem uma crise de ansiedade tão intensa que tem vários sintomas físicos, assim, uma sensação de desmaio, um medo de morrer, um suador, tem vários sintomas, e que de fato dá uma sensação física. Aí a gente está falando de um transtorno de ansiedade, que é uma ansiedade que está tão intensa que começa a causar um sofrimento e que impede a pessoa de fazer algumas coisas. Sim. E agora tu falou, qual que é a diferença de síndrome para transtorno? A síndrome e o transtorno do pânico é o mesmo diagnóstico. Entendi. Não, excelente. Não, é exatamente isso, sabe? Que eu acho que é importante aproveitar o teu conhecimento pra gente, tipo, sei lá, né? Falar desses temas aí que eu acho que para muita gente que está assistindo, escutando, eu acho que vale a pena, né? Muitas vezes de tentar, né, ser um pouco mais observador, né? Tanto para outras pessoas ou até para nós, né? Esse olhar que a gente muitas vezes deixa de lado, assim, né? Devido a inúmeros motivos, correria, enfim, ou outros pontos, né? E tem muita gente, muitas vezes, que eu acho interessante, ao longo da conversa a gente falou, né? Que, tipo, tem gente que está sempre querendo ver o bem dos outros, né? E às vezes não consegue olhar para si, né? Isso eu acho que também deve acontecer muito. Mas eu acho que, foi super esclarecedor e tudo da conversa. Mais algum ponto tu acha que a gente pode falar desse... E eu acho que a gente poderia fazer muitos podcasts aqui sobre psicologia, mas eu acho que a gente conseguiu abordar assim de uma maneira bem geral mesmo, para as pessoas poderem entender que não precisa ser um tabu, não precisa ter vergonha. Tratamento com um psicólogo é um tratamento muito íntimo, precisa ser com um profissional em quem confie, precisa ter aquele vínculo. Às vezes as pessoas não querem falar que fazem terapia, mas isso eu também já acho que é algo de gerações mais antigas que consideravam o falar frescura, né? Então, assim, eu acho que as gerações mais recentes, mais novas, estão conseguindo falar disso de um jeito muito mais aberto, que eu acho muito saudável, é muito bom
poder falar disso. Então, acho que a gente conseguiu trazer um pouquinho de cada, assim, espero ter conseguido ajudar e esclarecer, porque tanta coisa é tão amplo que, a gente acaba tendo que escolher um pouco, né, qual caminho que vai seguir. Eu fui guiado pela minha leiguice no assunto, né? Tudo que eu tinha de dúvida eu perguntei. Não, mas eu acho que nem tu falou, a gente conseguiu transitar em vários pontos. Agora, na parte final, a gente faz uma questão 1, 2, 3 indica, a gente chama, que daí basicamente a gente aproveita o conhecimento, as referências do convidado para indicar para a galera que está escutando no Spotify e vendo no YouTube referências de livros, séries, filmes, sei lá, de coisas legais que seria legal o pessoal assistir para saber mais, enfim, ou referências que tu tem, que tu acha interessante passar pra galera também. Eu acho que uma dica legal que ficou aqui que a gente falou foi esse filme, tá? Divertidamente. Boa. Que eu acho que, assim, é um filminho bem bom, assim, de assistir, bem leve, né? Dá pra assistir com criança, ele é muito didático, engraçadinho. Uma coisa leve e que eu acho que representa tanto, assim, do nosso funcionamento, assim, do quanto somos movidos por tantas emoções e o quanto, às vezes, elas brigam entre si dentro da gente e é difícil de equilibrar isso. Então, precisa parar, precisa poder olhar para si, para poder entender um pouco melhor. Eu acho que a melhor dica, assim, que me veio agora foi desse filminho aí. E que eu ia te falar, e pra galera, do ponto de vista mais acadêmico, assim, que tipo pra galera que, daqui a pouco, um estudante de psicologia tá escutando, assim, coisas que tu lembra que são legais de ler, de referências, tem alguma, assim, que tu lembra de cabeça? Muito DSM, né, que é o manual diagnóstico e que é onde é a nossa Bíblia, que é onde tá ali todos os transtornos relacionados e que eu acho que é importante da gente ter consciência disso, não para rotular, mas principalmente assim para poder trabalhar com hipóteses diagnósticas, né, para a gente poder entender como é que é o funcionamento daquele paciente, né, o que pode estar por trás daqueles sintomas, se é uma depressão leve, é uma depressão mais grave, e isso vai conduzindo. Então, assim, o estudante de psicologia vai ser sempre estudante, a gente sempre vai precisar desse tripé ali que eu falei. Eu acho que fazer a própria terapia é muito importante. O estudar, se atualizar, que bom, assim, que nessa área tem muita gente estudando, trazendo coisas novas. Então, tem que estar sempre lendo e se atualizando. Sim. Eu tô formada há quase 9 anos e agora iniciei uma formação, que é a formação em terapia psicanalítica, que dura 3 anos, terminei o primeiro ano. Então, assim, tem que estar sempre estudando, lendo, relendo, né? E a supervisão, para quem é estudante de psicologia, para os psicólogos, é super importante ter um profissional em quem confie para poder trocar, para poder pedir uma orientação, para rever a sua técnica, para pensar mais sobre a teoria. Mas aí, quando tu fala em leitura, eu fico pensando DSM para todo estudante de psicologia poder ler, reler, poder entender o que tá ali. Não, eu acho que é massa que, inclusive, para os que estão estudando e os que daqui a pouco estão assistindo, escutando, ou que queiram ingressar também, eu acho que é interessante, né? Que fica também que vai ter que ler pra caramba. Vai ter que ler pra caramba. Tem que estudar pra caramba e ler muito. É uma área onde precisa, né? Precisa ler para poder entender de funcionamentos, né? De transtornos, de técnicas. E isso acaba se tornando muito prático, mas precisa muito dessa leitura. Show de bola. Gasta muito dinheiro com xerox na época de faculdade, mas isso faz parte. Show de bola. Não, beleza? Pô, Paula, a gente vai se encaminhando pro final. Agradecer de novo aí ter tratado com a gente. Foi super esclarecedor. Deu uma aula pra nós aí, pra galera que tá assistindo, tenho certeza que curtiu. E é isso, tu quer deixar a rede social aí pra galera, te seguir? O Instagram ali, o @paulascherer_psicóloga, é ali onde eu vou colocando um pouquinho do material, assim, de algumas coisas para pensar. É isso, é a rede onde eu tô divulgando um pouquinho do trabalho. Beleza. Beleza, isso aí. Quer deixar algum recado final aí? Alguma coisa? E agradeço, adorei desde o momento do convite, estar aqui com vocês, muito bom, fiquei super à vontade, teve momentos que eu esqueci que estava sendo gravada aqui, porque vai ficando uma conversa super, super à vontade mesmo, e que bom poder falar de psicologia, né, dos tratamentos. Eu acho que é super importante. Para mim foi um desafio, nunca tinha participado de podcast, nem de live, nem nada, vi alguns colegas psicólogos fazendo live aí, né, durante a pandemia, eu fiquei mais assistindo, mas a gente precisa mesmo, eu acho que até um recado, assim, para os colegas, é difícil pra gente sair um pouco desse lugar de ouvir e ir pro lugar de falar, mas é muito importante, porque é uma profissão que faz a diferença, né, e as pessoas precisam, então tem que ser falado, então super agradeço aí o convite, adorei estar aqui. Show de bola, valeu demais, valeu a galera também que ficou assistindo aí, ficou escutando a gente, segue também a gente lá no Instagram, @123.podcast.
confere lá os outros episódios que saiu. E é isso aí, galera. A gente se vê no próximo episódio. 1, 2, 3, até a próxima.